A minha bronca com o Roger, agora eu posso... Claro, claro. Então, Sim. já invadi, já igual, né? Aham. A minha bronca com o Roger foi... E uma das coisas que a gente... Eu acho, como a maioria dos gremistas tinha, porque ele vinha da base, ele veio da base. Sim. É diferente. Isso. Claro que tem essa história agora que estão falando que quando ele família é pequena, é colorado, tá. Mas é que ele veio da base. E outra, não só de vir da base, ele ganhou, não só por ganhar os títulos, ele ficou muitos anos no clube, assim. Ele foi meio que, depois, eu não me lembro bem na época, o Dudu deve lembrar, que o Dudu é bom de memória, mas eu me lembro que ele foi meio que, não chutado, assim, mas ele, tipo assim, ele saiu porque tinha que sair, sei lá, eu não sei. E daí, então, tipo, é como se fosse assim, pá, o cara viveu praticamente toda a sua carreira no Grêmio, saiu do Grêmio, e aí, então, essa é a minha bronca com o Roger. Não, mas aí, Sim. Lucão, mas assim, ó, mas isso é um problema pros torcedores do Grêmio, não pra torcida do Isso, Inter. isso, Entendeu? é. A questão é, se isso afetou de alguma forma a relação com os torcedores, eu acho que o torcedor, o Colorado, ao menos os amigos que eu conversei, não estavam nem aí. Eles estavam preocupados assim, o Roger, será que o Roger é o cara pra fazer o Inter voltar a ser campeão? Pois eu achava que não. Eu acho o Roger um baita um cara, um ser humano e tal. Sim. Só que, assim, eu não acho que ele seja o cara pra conseguir fazer o Inter sair dessa fila de títulos. Então, assim, era essa a minha única restrição. Em nenhum momento eu pensei porque ele se formou no Grêmio, porque ele foi campeão no Grêmio. Isso é bobagem. Não, Eu e isso é também bobagem. acho. Agora, não, a bobagem pro time rival. Eu entendo, eu sempre entendi o sentimento dos gremistas, porque, assim, se imaginando, por exemplo, assim, o D'Alessandro. Um Sobis, vamos Um supor. Sobis, por exemplo, É que sendo o o Sobis treinador. saiu, né? Não, tudo bem, mas assim, pegando o Nilmar, sei lá, qualquer jogador que foi base treinando, do Inter. eu ia achar ruim. Eu ia achar ruim, mas assim, ia doer aquele sentimento de, putz, tá me traindo? Mas assim, Tá. eu vou entender que na conta bancária dele, o Roger, ele triplicou não, mas assim, ele ganhou um pouquinho mais do que ganhava no Juventude pra treinar o Inter. Então o Roger não podia negar um convite desse, entendeu? Porque não é a paixão pelo futebol que vai pagar as contas dele. O Renato pode fazer isso porque o Renato já não precisa o mais de Renato já- trabalho, mas entendeu? não. Acho que mas tem ele alguns jogadores, alguns profissionais do futebol que não precisam disso, que podem escolher onde trabalhar. Se fosse o inverso, por exemplo, se o Roger tivesse essa carreira do Inter, eu não gostaria que ele fosse treinar o Grêmio. Eu não me agradaria. Não me agradaria, não porque é aquela coisa, é colorado. Não, porque eu gosto tanto de futebol, agora brincando que eu tava brincando antes. Sim, sim. Eu gosto tanto de futebol. Nós todos gostamos, por isso É. que estamos aqui, né? Pena que largou. É. Se aposentou cedo. Meu problema foi o futebol que me largou. Esse foi o problema. Mas é que eu digo assim, o cara que vem, é tão legal isso, por exemplo, é tão legal o Grêmio, eu não me lembro qual é o último jogador, eu não me lembro, mas foi tão legal ver isso que o Jeromel fez, se aposentar ali no Grêmio, entendeu? Isso. Ele vê assim, ó, pô, o Grêmio aqui, claro, até acho que assim, ó, eu acho que ele jogaria mais, talvez até, não sei se ele não vai pra algum time aí, talvez. Não, acho que não. Se aposentou, tá com 40, né? Já fez 40. Ah, não, tá na hora. Tá na hora. Tá Muitas na hora. lesões Mas também, né? Muitas lesões. Mas é tão legal isso. Eu via com tão bons olhos assim, porque eu acho que o Derlei, vamos supor, que é a mesma situação do Roger, eles acham que tá acima de alguns outros, por exemplo, o Arce. Derlei tá acima do Arce, ao meu Como ver. ídolo? Como ídolo, é. Tá. Derlei, Roger tava acima, porque eles eram intocáveis, vamos supor assim. Aí tem aquela coisa assim, ele não vai no Inter. Vamos supor que ele vai ser campeão da Copa do Brasil com o Inter. Ou vou supor assim, que ele emende Copa do Brasil, uma Libertadores no Inter, que eu acho que ele até tem uma capacidade, dependendo dos cruzamentos, porque eu acho que o problema do Roger é quando pega os caras que estão, por exemplo, agora os últimos 3 do Inter, quem tava embalado, quem tava ganhando, quem precisa ganhar, eu acho que o Roger chega na hora e ele dá uma... Não, mas só um pouquinho. Eu acho que aquela campanha do Inter ali foi surreal. Não. O Inter, eu pensava várias vezes, eu como analista e não como torcedor, por que eu queria entender as razões para que o Inter, 16 partidas, atropelasse todo mundo. Sabe, eu fui buscar o jogador por jogador, comparar com alguns outros times. Bom, teve alguns fatores que eu cheguei à conclusão. Algumas equipes envolvidas, deixando o Campeonato Brasileiro de lado, por exemplo, o Inter só focando nisso. É importante. Sim. O Atlético Mineiro botou reserva contra o Inter. Uma sequência também, o Inter, ficaram todos esses em cima do Inter, por coincidência, vocês forem olhar, todo mundo que enfrentou o Inter nessa fase boa estava atrás do Inter na tabela. E quando pegou os 3 que estavam na frente, o Inter se deu mal. Não, mas tava atrás porque o Inter foi subindo também, né? É. Tava atrás porque já Sim, começou sim. atrás. Não, digo, analisando a tabela hoje, entendeu? Naquela fase, todo mundo que o Inter ganhou, passou por cima ou empatou até mesmo,
estava atrás na tabela. E os 3 que acabaram na frente do Inter no campeonato, o Inter acabou não fazendo poucos pontos. Até esses dias alguém divulgou um balanço, foram 4 pontos, se não me engano, contra essas 3 equipes de 18 disputados. Então é muito pouco para quem quer ser campeão. Ganhou as duas, ganhou uma do Palmeiras, ganhou uma lá, empatou aqui. Só o Flamengo empatou aqui, perdeu lá. O Fortaleza perdeu lá e ganhou aqui. E isso é campanha de Botafogo perdeu as duas. Então, para ser campeão, precisa um pouco mais. O Palmeiras não ganhou de ninguém lá de cima. Exato. O Botafogo, para mim, merecia mais esse título. Não, e aí só para voltar, porque eu lembrei de algo também que eu acho que é importante, assim, pra questão, assim, o que faz realmente um ídolo, né? Eu tava pensando, assim, vocês falaram na questão dos gremistas, e eu lembro que foi criança nos anos 90, né? E Colorado sofreu muito com o Grêmio naquele período. É o jogador que ganha títulos ou é o jogador que se identifica, que é raçudo, que briga, que faz e acontece e que tu não imaginaria, em hipótese alguma, nem jogando e nem trabalhando no time rival. Que eu falo assim, por exemplo, alguns, Renato, o Grêmio, o D'Alessandro, o Danley, esses jogadores tu pensa que foram vitoriosos, mas que Jeromel próprio. O Jeromel, pois é, o Jeromel é um cara que também é vencedor e que tu não consegue imaginar no lado do Inter. Eu só não vejo o D'Alessandro, desculpa de cortar, mas claro, não. Eu só não vejo o D'Alessandro por causa que quando ele ganhava ele tirava onda. Mas o resto, assim, eu acho que ele é um bom profissional. Eu acho que ele é necessário no futebol. Tu acha que ele trabalharia no Grêmio? Se não fosse, eu acho que se não fosse essas tiradas, assim, o caixão, aquela coisa, que eu acho muito legal isso. Eu acho muito legal tu ter alguns jogadores de fazer isso. Eu concordo. Que tem que ter, porque o futebol tem isso, a alegria. Tem que ser essa brincadeira.